Então vamos esperar um pouquinho para ver se começa a gravar. Agora foi. Foi? Aqui não foi ainda, mas tá bom. A primeira questão da página 167. Tem um discurso do primeiro-ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial, Churchill, que ele fez na Câmara dos Comuns em 1938. Ele diz assim, ó, a gravidade do evento de 11 de março não pode ser exagerada. A Europa se confronta com um programa de agressão calculado e determinado no tempo, desvelando-se estágio por estágio. Só há uma escolha visível, não só para nós, mas para os outros países que estão, infelizmente, preocupados. Ou nos submetemos, como a Áustria, vocês não devem esquecer que a Áustria foi dominada, né? Ou então devemos tomar medidas efetivas, enquanto resta tempo para evitar o perigo. A que evento ocorrido em 11 de março de 1938 o Churchill se refere? A anexação da Áustria à Alemanha? A anexação da Áustria pela Alemanha. Isso mesmo. Olha lá. Em 11 de março de 1938, a Alemanha anexa a Áustria. E daí, a Inglaterra, Estados Unidos, França, fizeram deixa para lá, né? Nós já falamos sobre isso. Ainda que o Churchill fosse falar contra. O Churchill acha que não. A gente tem que fazer alguma coisa. De que maneira o primeiro-ministro vê a anexação da Áustria por Hitler? Como é que tu respondeu, Duda? Eu respondi, ele vê de uma forma ruim, porque ou eles se submetiam também, ou teriam um confronto. Boa. Ele vê de uma forma ruim essa anexação. Quem colocou outro adjetivo aí? Coloquei como ele disse que era um programa de agressão. Um programa de agressão, ou ele vê como de forma preocupante, poderia ser também, né? Ele fica preocupado porque esse cara está anexando a Áustria, daqui a pouco vai começar um conflito maior, então vê de uma forma preocupante, vê com receio, vê com... Notem que o Churchill está fazendo um discurso na Câmara dos Comuns, ou seja, ele está dizendo assim, que o que a gente vai fazer? O cara está anexando a Áustria, a gente vai ficar quieto? O Churchill está se movimentando para ver o que a Inglaterra ia fazer. Mas a gente já sabe que a Inglaterra, a França, os Estados Unidos fizeram uma política de apaziguamento, deixa. Né? Essa Câmara dos Comuns não ouviu o Churchill. Né? Depois, para o primeiro-ministro, o que a Grã-Bretanha devia fazer frente ao expansionismo alemão? Tomar medidas para evitar o perigo. Tomar medidas efetivas para evitar o avanço nazista. É isso, efetivas, eu não li efetivo. Não, tomar medidas que sejam práticas para impedir esse avanço nazista. E a gente já sabe que eles não tomaram. Notem que é um discurso feito pelo primeiro-ministro no parlamento. Mas qualquer ação deveria ser aprovada pelo parlamento. O parlamento não ouviu o Churchill. É tanto que deixou. Deixa para lá. Eles só vão tomar medidas efetivas quando... a gente está corrigindo a página 167, Matheus. Eles só vão tomar medidas efetivas quando a Alemanha invadir a Polônia. Em 39. André, Oi? tu pode explicar de novo essa parte da anexação da Áustria? Não entendi. A anexação da Áustria? Lembra que o Hitler falava sobre a história do espaço vital? A Alemanha precisava de um espaço maior para reconstruir o antigo império, né? O segundo império, que era o Sacro Império Romano-Germânico. A Alemanha precisava de espaço. Não tem lógica um povo puro num espaço tão pequeno. E ainda humilhado, dividido em dois, né? Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, aquele pedacinho lá da Prússia. Então ele vai começar a invadir territórios, anexar territórios da Alemanha. E o argumento dele, a princípio, é a Áustria é de povo germânico, então não tem lógica ser um outro país. Anexa, invade a Áustria. A ideia era formar uma coisa chamada Anschluss. Anschluss é uma união aduaneira, tipo Mercosul, União Europeia. O Hitler já falava sobre uma união aduaneira, Alemanha, Áustria e os países de origem germânica, os sudetos da Tchecoslováquia.
Depois, justifica o temor de Churchill diante do expansionismo alemão. Qual é o medo deles? A humilhação de ter que se submeter ao nazismo. A humilhação de se submeter ao nazismo é um bom argumento, uma boa resposta. Os ingleses não querem se submeter ao nazismo. Nós temos um medo prático dos ingleses. O cara invadiu a Áustria. Qual é o medo dos ingleses? Invadir a Polônia, Que eles tomar invadam. Porto. Lembrem que a Polônia foi criada pela Inglaterra. A Inglaterra reconheceu a Polônia enquanto nação depois da Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes. E mais, lembrem disso, a Inglaterra, quando desenhou o mapa da Polônia, dividiu a Alemanha em duas, para que a Polônia tivesse acesso ao mar, o porto de Danzig, que nós vimos na aula passada, né, aquele mapa que está no livro de vocês, para que a Polônia tivesse acesso ao mar, a Inglaterra dividiu a Alemanha. Então, o medo da Inglaterra e do Churchill é que a Alemanha invada a Polônia. E daí, ali, ó, invadir a Polônia, tá? Qual é o medo, André? Invadir a Polônia. Por que a Áustria, a Inglaterra aceitou e a Polônia não vai aceitar? Porque a Polônia, lembrem, é a entrada da produção industrial inglesa. É pelo porto de Danzig que entrava a produção industrial inglesa para a Europa Oriental. Então, invadir a Polônia era barrar essa entrada inglesa. Ok? Por isso que isso mexe com os interesses econômicos da Inglaterra. A burguesia industrial inglesa ia se dar mal. Ok, 2. Matheus se achou aí? Cadê o Matheus? Caiu de novo? Caiu. Pois é. 2. Observe a imagem com atenção. Ai, não consigo ler, gente. O senhor não poderá dar um jeitinho de arrumar a porta sem estragar a tranca? Ah, boa. Daí ali a Polônia, a porta é a Polônia, né? Uma polonesa assustada lá. Sobre a conferência de Munique, responda. Não, é ali. O que o Hitler está fazendo? A charge faz uma referência ao quê? Invasão da Polônia. Invasão da Polônia. Ele está invadindo a Polônia. Ó. Qual a reação do primeiro-ministro Chamberlain? Ele se preocupa mais com a tranca, que ali no desenho seria o Império Britânico, do que com a Polônia. Então ele está mais preocupado com o país dele mesmo. Como é que a gente chamou isso quando ele invadiu a Áustria, quando ele invadiu os Sudetos? A gente chamou de uma coisa, um nome. Apaziguamento. Ele tem uma postura apaziguadora, tá vendo? Não dá para não fazer muito barulho, vai com calma, né? Não faz muito estardalhaço. O ministro francês aqui, o presidente, na verdade, francês, tem uma política apaziguadora. Não faz tanto barulho, não faz tanta desgraça, não faz tanto... vai com calma. Deixa pra lá. O que ou a quem a menina está representando? Em Polônia? Está escrito lá nela, ó. Não dá pra ler seguir. Não consegue ver? Essa eu Parece consegui. o contrário, mas não tá. Não sei. A menina representa, pode ser o povo polonês, tanto faz, pode ser, né? Não está errado. Mas especificamente o porto de Danzig. Está escrito lá no ombro dela, ó. Danzig. É o porto. A menina representa o porto de Danzig. Depois, o que o artista quis criticar? O que ele está criticando aqui? A política de apaziguamento. A política de apaziguamento. O artista está criticando a política de apaziguamento. Que leva em consideração, apazigua Hitler, mas não se leva em consideração um povo que está sendo invadido, né? E daí? E esse povo?
Depois, a 3. Sobre a Conferência de Munique, depois que Hitler invadiu as coisas, já fizeram uma conferência, responda. O que motivou essa conferência e quem participou dela? O que motivou a Conferência de Munique? O interesse de Hitler nos Sudetos, o interesse da França e da Inglaterra de manter a paz europeia. Beleza. Basicamente, o que motivou a convocação de uma reunião, conferência é uma reunião, né, gente? O que motivou a chamada dessa reunião foi a invasão dos Sudetos. Quando Hitler invadiu os Sudetos, então foi convocada uma conferência, uma reunião chamada Conferência de Munique. Quem participou? Óbvio. Itália, Alemanha e Japão. Inglaterra, França, Alemanha. Pode ser os países, então, né? Alemanha, Itália, Inglaterra e França. Então, os países que fizeram a política do apaziguamento e os países que estavam querendo expandir. Alemanha e Itália queriam expandir, Inglaterra e França queriam fazer a política do apaziguamento. Meio que a Conferência de Munique foi dizendo assim, quer ver, ó, tá, até aí, chega. Eles deram um para quieto no Hitler, e assim, o limite. Deu, Sudeto chega. Porque eles sabiam, o Hitler vai querer invadir a Polônia. Sabiam que o Hitler ia querer invadir a Polônia. Por quê? Eles sabiam disso, gente. Porque eles leram a mente do Hitler? Não. Por que eles sabiam que Hitler ia invadir a Polônia? Porque eles tinham tirado a Polônia da Alemanha. Vai cá, Inglaterra. Pensa no mapa, no mapa. Pra juntar a Alemanha de novo. Por causa do porto. Não consegui entender. Pensa no mapa, gente. Por que olhando para o mapa, é óbvio que Hitler vai invadir a Polônia. Boa, Arthur. Porque o Hitler vai querer reunificar a Alemanha. Então, é óbvio que ele vai invadir a Polônia. O próximo passo seria esse. Então, antes que ele fizesse isso, a França e a Inglaterra chamam para a Conferência de Munique e dizem: Deu, chega, Hitler, parou. A Áustria e os Sudetos, beleza, a gente aceita, mas a Polônia mexe com a gente. E a B, explica o que ficou decidido e em que consistia a política de apaziguamento. O que ficou decidido? Que os Sudetos podiam ser da Alemanha, só que se ele atacasse a Polônia ia ser guerra. Isso mesmo. Isso era legítimo o interesse. A conferência reconheceu, né, o interesse da Alemanha nos Sudetos, pode invadir, mas deu o limite. Chega. Basicamente foi isso. Vamos ver. 4. A fotografia a seguir foi tirada em Cheby, não sei como é que se fala isso, tá? Na Tchecoslováquia, em 1938. A Tchecoslováquia fala uma língua... A República Tcheca, hoje em dia, né? Fala uma língua eslava, não é uma língua germânica. A língua da República Tcheca é uma língua eslava. É bem interessante porque tem os acentos da consoante, tem umas letras ao contrário, virada, espelhada. Não sei como é que se lê aqui, não faço a menor ideia. A Eslováquia também? Não sabia. Bom, eslovacos e eslavos, né? Claro. Mas é muito interessante de ver a escrita deles. A gente não faz ideia. Eles têm pouquíssima vogal. Eles usam muito pouco vogal. Eu via, mas não sabia ler. Nada, nem parecido com aquilo. Então, qual das frases a seguir poderia ser a legenda correta dessa foto? O que vocês acham? A, B, C, D ou E? Do DA? Vamos ver.
Diante da omissão de ingleses e franceses, os nazistas invadem a Tchecoslováquia e são mal recebidos por sua população. Que parte mostra o contrário? Não é a A. Por que não é a A? Porque é a maior Porque eles foram mal população. recebidos, mas eles ainda estão, tipo, saudando, assim. Ai, não consegui terminar. Fala, Estela. Estelinha? Porque mesmo eles estando chorando, eles ainda estão, tipo, com a mão levantada, assim. Uma está chorando, né? Uma está chorando. A outra não. Então mostra que tem reações diferentes. Por isso que não é a. Ali fala, ó, são mal recebidos por sua população. Não necessariamente, né? Porque uma está chorando, mas a outra não. Por isso que é qual a alternativa? D. A D de dado. Isso mesmo. População dos Sudetos reage de maneira diferente à invasão nazista de seus territórios, após a Conferência de Munique. Uma parte da população de Sudetos, aquela de origem germânica, por exemplo, deve ter aplaudido a invasão alemã. A parte mais eslava vai ser contra, né, essa invasão. Então a foto mostra bem isso, ó, como tem reações diferentes. Ainda que ela faça uma saudação nazista, olha lá, que era obrigado a fazer, ela chora. 5. E também isso aqui pode ser uma interpretação nossa, né? Aqui eu acho que talvez o autor tenha tido pouco cuidado. Porque ela pode estar chorando de emoção. Tem gente que chora de felicidade, de emoção. Né? Bom, vamos lá. A 5. Essa aqui é uma questão de vestibular, daí já é mais cuidadosa, que não pode ter esses furos, ainda mais da Unesp de São Paulo, tem bastante experiência com vestibular. Como é que cai isso no vestibular? Observe o cartaz difundido durante a Segunda Guerra Mundial. Só para você ver. A imagem representa o quê? Eu botei a C. A C, certo? A superioridade do guerreiro samurai japonês diante das forças dos aliados. Vale lembrar que a propaganda nunca vai fazer uma propaganda contra, né, gente? O Japão jamais ia fazer uma propaganda contra si mesmo, mostrando um samurai embaixo de um americano. Ele vai fazer uma propaganda que estimule o exército japonês a participar da guerra. Então, aqui mostra um samurai ou um militar japonês. Lembrando que o samurai é da época do feudalismo japonês, né? Nós estudamos isso, acho, lá no 7º ano. O Japão teve uma espécie de feudalismo muito característico deles, mas uma lógica do feudalismo que a gente estudou, e os senhores feudais criavam esses exércitos de samurai. Né? E depois, quando acabou o feudalismo, o tal do exército de samurai continuou, e inclusive o Japão passou a ser comandado por um deles. Né? Beleza. O votos do passado era? Não, o votos do presente era, né? É, não é? Página 170, é isso? É isso. É, né? 170 e 171. Ok. A política da boa vizinhança. À medida que a guerra se espalhava, e o eixo... Quem é o eixo? Alemanha, Itália, Japão. Isso, Roberto. Roma, Berlim, Tóquio. Okay? Roma, Itália, Berlim, Alemanha, Tóquio, Japão. Pelo menos as capitais desses países vocês têm que saber, né, gente? Então, no ano. E o eixo conquistava cada vez mais simpatizantes da América do Sul, entre eles o Brasil. Os esforços norte-americanos para garantir o apoio latino-americano às suas políticas iam sendo ampliados. Em agosto de 40, foi criado o Bureau Interamericano, ou simplesmente Bureau, e tinha sede no Rio de Janeiro. Suas funções eram promover medidas para estimular a recuperação das economias da América Latina e produzir programas de educação, cultura e propaganda que disseminassem os valores norte-americanos, de consumo, individualismo, etc. Das medidas de boa vizinhança empreendidas,
As mais visíveis foram aquelas de caráter cultural. Hollywood descobriu a América Latina e vários filmes foram feitos utilizando suas temáticas, cenários e atores. No Brasil, a presença de Carmen Miranda em películas de Hollywood, a criação do personagem Zé Carioca, do Walt Disney, tornaram-se as contribuições mais notórias. Contudo, por mais que se apresentasse como uma via de mão dupla, na verdade, a política de boa vizinhança consistiu na disseminação unilateral de valores e produtos de consumo norte-americano. A gente mandava o personagem, eles mandavam a cultura inteira. Quando a guerra acabou, a presença da cultura latino-americana nos Estados Unidos praticamente desapareceu. Carmen Miranda, o Zé Carioca, etc. E os estereótipos sobre a cultura latino-americana, pouco edificantes, voltaram a preencher as telas do cinema. Ou seja, de que nós somos pobres, somos uma selva, etc, etc. As páginas de jornais, revistas e livros e a própria política externa do país. Boa. Vale fazer um recorte aqui bem interessante com relação à história de Santa Catarina. Se vocês prestarem atenção, Santa Catarina, durante a Segunda Guerra Mundial, virou um problema. Porque Santa Catarina tinha açoriano no litoral, que era mal visto. Pescador da vila, não quer trabalhar. Era assim que eles viam, tá? Não queria trabalhar, só queria ficar esperando para passar o cardume da tainha. Ficava ali na praia observando o mar. Esse era o açoriano, que era mal visto. Bem visto na época eram os alemães e os italianos, do Vale do Itajaí, do sul e do oeste do estado, que são prósperos, trabalham, tem uma cultura diferente, né? A cultura do trabalho é muito diferente. Muitos deles puritanos, inclusive. Só que quando começou a Segunda Guerra Mundial, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, Santa Catarina virou um problema. Porque boa parte da população de Santa Catarina estava do outro lado da guerra. Ou era alemão ou era italiano. Faziam parte do eixo. E daí o governo federal, nessa época, vocês sabem, porque vocês têm igual memória, na mão do Getúlio Vargas, que tomou em 1930, o governo federal vai começar uma política de proibição da cultura alemã e italiana. Não podia falar alemão, não podia falar italiano. As pessoas eram proibidas de falar a sua língua materna. E, inclusive, as religiões, religião luterana, etc., eram proibidas. E valorização da cultura açoriana. É aqui que começa uma política de valorização do açoriano. É como se dissesse assim, quer ver, vamos marcar a presença portuguesa em Santa Catarina, que é muito frágil, vamos valorizar essa presença e diminuir o papel da cultura alemã e italiana por conta da Segunda Guerra Mundial. É tanto que aqui em Santa Catarina era muito comum, no Vale do Itajaí, movimentos nazistas, de origem nazista e fascista, grupos fascistas, até hoje, né? A gente vê, de vez em quando aparece uma notícia aí de neonazistas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, alguns também, né? Aparece até hoje em algumas notícias. Bom, mas voltemos. Pô, chato isso aí. Toda hora Oi? que eu vou falar com alguém, eu falo que eu sou do sul do Brasil, os caras vêm, sulista, não sei o quê. Pô, chato pra desgraça. Véio. E a imagem que eles têm da gente, talvez não seja nenhuma imagem que corresponda, né, Giovanni? Porque, assim, a imagem que é vendida de Santa Catarina, por exemplo, é de um estado branco. É como se apagasse a cultura africana em Santa Catarina. Mas vocês, como carnavalescos que são, do Berligão, do bloco do Deca não, meu nome? Outro? Do Boca. Famosinho aí. Do carnaval, esqueci o nome. O quê? Não é do Deca Rafael, é outro. Do Onodi, esse mesmo. Carnavalescos que são do bloco do Onodi, e vocês devem sair do carnaval para ver esses blocos, vocês devem perceber a quantidade de afrodescendentes que tem aí na região. Como assim? Mas a imagem que é vendida de Santa Catarina, para o turismo, por exemplo, é uma imagem de um estado branco e europeu. Então, a imagem que eles têm da gente, Giovanni, é essa.
Então, eles se incomodam, né? Porque eles não são. Se eu pegar o Nordeste, por exemplo, altamente miscigenizado, misturado, esqueci. Ah, então, é essa a imagem que eles têm. Quando eles chegam aqui, eles se dão conta que não é bem assim, né? Floripa, por exemplo, né? Floripa tem uma quantidade de afrodescendentes bem considerável, bem significativa. Vamos lá. Segundo o texto, em que momento da Segunda Guerra os Estados Unidos redobraram seus esforços para conquistar aliados na América Latina? Em que momento eles se mexeram? Opa, vamos garantir aqui a América. O eixo estava conseguindo cada vez mais aliados. Quando o eixo estava conseguindo vitórias. As vitórias da Alemanha lá na Europa acenderam os olhos dos Estados Unidos. Opa, vamos cuidar do que está perto aqui. Olha que perigo se o Brasil virasse parceiro de Hitler, né? Que tudo levava a crer que seria, né, gente? Brasil, Argentina, Chile, tudo governo fascista. Getúlio, Perón. B. Visando estabelecer ou estreitar alianças na América Latina, os Estados Unidos criaram o Bureau Interamericano, com sede no Rio de Janeiro. Quais eram suas funções? Promover medidas para estimular a recuperação das economias da América Latina, produzir programas de educação, cultura e propaganda que disseminassem os valores norte-americanos. Boa, Lu. Basicamente isso, ó. Estimular a economia local, desenvolver a economia local e trazer a cultura norte-americana. Disseminar, espalhar, né? Disseminar e espalhar. No nono ano, eu pressuponho que você já sabe o que significa. Espalhar a cultura norte-americana. Camila tá aí, Camila? Camila? Bom, toquemos a vida. C. Em que contexto se deu a criação do personagem Zé Carioca? Como é que ele chamou isso, gente? No contexto do quê? Olha lá o título do texto. O contexto é na época, né? O que estava acontecendo. No contexto da política da boa vizinhança. Ou no contexto da guerra, pode ser. No contexto da guerra também não está errado. Né? Porque daí, nesse contexto da guerra, os Estados Unidos fez uma política de boa vizinhança. Eles queriam achar um parceiro para o Pato Donald, né? Vieram para cá procurar um personagem que pudesse ser parceiro do Pato Donald aqui no Brasil. Depois, D. Como o autor do texto analisa a política de boa vizinhança? Como ele analisa, quando ele fala aqui da política de boa vizinhança, qual é o juízo de valor que ele faz sobre isso, que aparece no texto? Que ele valoriza, ó. O que é o juízo de valor? Eu sou a favor ou eu sou contra? Ele faz um juízo de valor aqui muito, muito aparente no texto. Ele apoia ou ele critica? Ele diz que é uma disseminação unilateral de valores e produtos de consumo norte-americano. Isso. Ó, ele critica, então, a política de boa vizinhança, porque ele diz que foi só de um lado. Só foi coisa de lá para cá. Daqui para lá não foi. Nós continuamos sendo vistos como pobres, selvagens, atrasados pelos americanos. Então, ele faz uma crítica. Depois disso, sumiu a cultura brasileira lá. Oi, repete, faz favor. Ele fala no final também que praticamente a cultura que eles levaram para lá do Brasil, depois de tudo isso, sumiu. Isso mesmo.
né? Ah, parece que eles levaram a Carmen Miranda e o Zé Carioca para marcar assim, a presença e dizer para os brasileiros: vocês estão aqui. Mas quando acabou a guerra, tá, sai daqui. Deus, já fizeram o que tinha que fazer, pode voltar para casa. Depois, tinha uma questão para refletir aqui, né? Qual a visão de vocês sobre a política de boa vizinhança? Se é necessário pesquisa sobre ela, argumentar, etc, etc. Aqui é uma resposta pessoal, né? Política de boa vizinhança, não só política de boa vizinhança, né? Mas comércio, tudo, é sempre bom quando tem uma relação dos dois lados, né? Toda vez que fica uma coisa muito unilateral, tem prejuízo do outro, né? Inclusive nas relações pessoais, etc. E a 171, dá tempo? Vamos ver. De que o cigano Carlos Calon reclama e o que ele reivindica? Ele reclama que os ciganos mal são vistos como brasileiros. Boa, Bruno. Boa. Que os ciganos não são vistos como brasileiros. Ou ele reclama da invisibilidade, poderia dizer. E o que ele reivindica? Ele reivindica saúde, educação, território e respeito, e reconhecimento como cidadão. Boa. Saúde, educação, território, respeito, cidadania. Qual o argumento ele usa para exigir isso? Saúde, educação, Que são um povo mais antigo que ajudaram a construção do país desde o começo. Isso, eles chegaram aqui há muito tempo, em 1574, e ajudaram a construir esse país. Depois é uma questão pessoal também. Depois embaixo, 171. Vamos ver se a pessoa. Vocês acham que ainda tem muita discriminação com relação aos ciganos? Eu nem sabia o que era cigano. Não sabia quem era cigano? Não, mas eu não conheço ninguém que é cigano assim. Eu já ouvi falar, né? Mas eu não sabia que tinha aqui no Brasil. A Hitler também prendia os ciganos, tá? Isso eu sabia. Mas aqui no Brasil tem. Eles, primeiro que eles são, geralmente são grupos mais nômades, eles ficam. Tem dois grupos de ciganos, tá? Dá para dizer assim que tem um grupo de ciganos que é muito rico, muito, eles têm muito, muito ouro, muita prata. Esse grupo não é mais nômade como era antigamente, mas eles mantêm alguma coisa cultural, assim, eles só casam entre eles, né, as festas, etc. E tem um grupo que é mais nômade, eles ficam tempo assim, eles se movimentam muito, assim, de vez em quando eles aparecem por aqui. Faz tempo que eu não vejo, inclusive. Mas naquele terminal do Saco dos Limões, ali quase entrando no túnel, antes de virar uma aldeia, quase uma aldeia indígena, foi ocupado por ciganos. Ficaram um tempo ali. Aí daqui a pouco eles saem, vão para outro lugar. Eles têm essa coisa meio nômade, assim, até hoje. Eles não estão presos a uma. Mas aqui tem a reivindicação dele que mostra o contrário, né? Mas eles não estão presos a uma nação especificamente. Eles não respeitam fronteira. Né? Na Europa, por exemplo, eles migram de um país para o outro e eles não têm um país específico deles. É essa liberdade que faz parte da cultura cigana. Apesar de que aqui ele está falando o contrário, né? Ó, a gente é brasileiro. Então a gente é cidadão brasileiro. E depois ali, explica o sentido do título do poema e das expressões mudas telepáticas, cegas inexatas, rotas alteradas e rosas cálidas. Os efeitos da radiação depois da bomba de Hiroshima nas pessoas. Pode ser. Dor, os efeitos da radiação, dor, sofrimento, desespero, né? Dá essa intenção, né? Dá essa impressão, na verdade, de dor. O que o poeta quer dizer com os versos sublinhados? Com rosa. O que é? Tá falando da rosa? Assim? Todas as características. Os sublinhados. Rosa hereditária. A rosa hereditária. A bomba é uma rosa? Ó. Não.
A bomba não, a bomba é uma anti-rosa. A rosa representa beleza, né, suavidade, vamos pensar na flor rosa aí. Ela representa uma coisa mais tem um sentido bom, né? A bomba, quando eles falam da bomba como uma rosa hereditária, ele está usando essa expressão como uma anti-rosa. Ela representa tudo aquilo que é o contrário da rosa, na verdade. Mas o que seria uma rosa hereditária? Rosa hereditária, rosa radioativa, rosa com cirrose atômica, sem perfume, sem nada. Tá vendo como essa rosa é uma anti-rosa? É o contrário dela. Né? O que uma rosa normalmente. Está falando tudo aquilo que os japoneses herdaram após a bomba atômica. Ó, uma rosa hereditária, todas as doenças que vieram depois. Né? Uma alteração genética, cirrose. Ele está falando ali, ó, que foi a radiação provocou uma série de mudanças biológicas e doenças, câncer, muito câncer, por conta da radiação. Né? Então, está aqui fazendo uma referência àquilo que eles herdaram depois de jogarem a bomba atômica. Em que contexto se encerra ou se insere o acontecimento descrito no poema? A bomba de Hiroshima e Nagasaki. A bomba de Hiroshima e Nagasaki. Quando os Estados Unidos jogou sobre Hiroshima e Nagasaki a bomba atômica. Muito interessante a gente pensar, só para a gente finalizar nossa aula, a fala do piloto do avião, o Enola Gay, que jogou a bomba. Há pouco tempo ele deu uma entrevista. Há pouco tempo não, tá? As alturas do campeonato já deve fazer assim, uns 7 anos. Uma entrevista no Fantástico, e o jornalista perguntou se ele não se sentia culpado por aquilo. Cara, imagina o cara jogou uma bomba atômica. E ele, muito claro, é um norte-americano, ele muito claramente disse que não. Ele não se sentia culpado porque ele estava cumprindo uma ordem. Ele, como militar, ele tinha que cumprir uma ordem. Estranho pensar dessa forma. Imagina tu matar centenas e centenas de pessoas e está cumprindo uma ordem. Por outro lado, ele é um militar. Bom, com essa fala, a gente finaliza a nossa aula. A gente se encontra na próxima semana, na quarta-feira. Até lá. Bom fim de semana para todos. Tchau, André. Aproveite. Tchau, André. Tchau, tchau.